Não era templo, não era multidão, não era um trono nem um altar dourado. Era o silêncio de uma terra ressequida, onde a poeira cobria os olhos e os corvos sobrevoavam como sentinelas do invisível. Naquele cenário árido, sem glória humana, surge uma figura de poucas palavras e presença ardente. Elias, o tesbita, aparece na narrativa sagrada como um relâmpago sem aviso. Um homem do deserto, sem linhagem sacerdotal, sem púlpito, mas com um coração inflamado por um zelo que só Deus podia ver. Em tempos de idolatria e reinos corrompidos, ele se torna o inesperado mensageiro do Altíssimo. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. Elias chorava pelo povo, mas sua dor era silêncio. Enquanto os altares de Baal se erguiam e o nome de Javé era esquecido, um só homem guardava a aliança como quem guarda uma brasa acesa em meio ao vento. O rei Acabe governava com mãos manchadas e sua esposa, Jezabel, trazia para Israel os deuses estrangeiros. Era o tempo do sincretismo, da traição espiritual, do tanto faz. E é nesse tempo que Deus fala, através de um improvável. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não cairá orvalho nem chuva, senão quando eu disser. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Um decreto de seca, como um grito do céu. A obediência de Elias o leva à margem da sobrevivência. Deus o manda esconder-se junto ao riacho de Querite, onde seria alimentado por corvos, aves impuras, desprezadas e agora mensageiras divinas. O profeta come o que lhe é trazido e bebe da água que escorre entre as pedras. Não é abundância, é dependência. Não é milagre vistoso, é fidelidade silenciosa. E quando o riacho seca, porque até as fontes obedecem ao juízo, Elias é enviado a uma viúva estrangeira. Um profeta de Israel, sustentado por uma mulher viúva em Sarepta, fora das fronteiras da promessa. O sagrado se esconde onde o mundo jamais procuraria. Ali, na pobreza daquela casa, um punhado de farinha e um pouco de azeite se tornam um sacramento de vida. A obediência da viúva encontra a palavra do profeta, e o milagre da multiplicação acontece sem trombetas. A farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Um milagre que começa na escassez, um profeta que começa no exílio, um Deus que age, começando sempre pelos últimos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada palavra é oração, cada imagem é revelação e cada história é uma ponte entre o visível e o eterno. Se esta jornada já tocou algo em sua alma, inscreva-se. Deixe que o céu fale aos poucos, no tempo de Deus. No alto do Monte Carmelo, onde o céu parece tocar a terra, o silêncio da história se rompe com um desafio. É o tempo da decisão. Elias, o profeta solitário, confronta os 450 profetas de Baal diante de um povo dividido entre dois senhores. Não havia mais espaço para neutralidade. Até quando mancareis entre dois pensamentos? Grita Elias. Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A pergunta ecoa como um trovão no vale das escolhas. Não é uma provocação, é um chamado à verdade. O altar de Javé estava em ruínas, símbolo do culto esquecido, da aliança rompida, da fé diluída nos deuses estrangeiros. Elias não começa com fogo nem com palavras eloquentes. Começa reconstruindo o altar. Pedra por pedra, ele reergue o lugar do sacrifício. 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, agora dispersas em coração e culto. Reconstruir o altar é mais que um gesto simbólico. É um ato profético. É dizer que antes do milagre vem o arrependimento, antes da glória vem a reparação.
Elias consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Os profetas de Baal gritam, dançam, se ferem, pedem fogo aos céus e o silêncio responde. O dia avança, o sangue escorre, mas nenhuma centelha cai. O Deus que não ouve, não fala, não age. Um ídolo vazio como os corações que o seguem. E então, Elias se aproxima. Não há performance, não há barulho. Há uma oração breve, humilde e cortante. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. 1 Reis capítulo 18, versículo 36. O céu ouve e responde. Desce o fogo. Não apenas queima a oferta, consome as pedras, a água do rego, o altar inteiro. O povo cai com o rosto em terra. Não há dúvidas, nem debates. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que desceu do céu não foi apenas um sinal, foi um juízo. Foi a resposta de um Deus que ainda habita entre os seus, mesmo quando tudo parece perdido. A chama não veio para entreter, veio para purificar. Naquele monte, Elias não apenas vence um duelo, ele reconduz um povo e o faz sem armas, sem exércitos, sem discursos longos, apenas com a verdade e com a coragem de ficar sozinho, se preciso, ao lado de Deus. O altar restaurado marca o início de uma nova chance. Mas toda renovação espiritual começa com um confronto, um tempo em que o céu exige definição. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. A glória do Carmelo não foi suficiente para proteger Elias do mundo. Jezabel, a rainha pagã, promete sua morte. E o profeta do fogo foge. Aquele que enfrentara sozinho os sacerdotes de Baal, agora anda pelo deserto como um homem esgotado. É o mistério da alma espiritual. Quem mais vê a glória também pode sentir com mais força o peso da dor. Elias se senta debaixo de um junípero e clama a Deus pela morte. Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Até os grandes profetas têm desertos que não sabem atravessar sozinhos. Mas o céu nunca abandona os seus. Um anjo o toca e o desperta suavemente. Levanta-te e come. E ao lado dele, sobre pedras quentes, há pão assado e um cântaro de água. A misericórdia divina não vem com discursos, vem com sustento. Não há repreensão, só cuidado. Como uma mãe silenciosa diante do filho cansado, Elias come, dorme e come de novo. Porque o caminho será demasiado longo. Deus não responde à oração de morte, ele responde com vida. O profeta então caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horeb, onde Moisés também havia falado com Deus. A travessia é longa porque a cura não é imediata. Ali, na solidão da caverna, Elias encontra o que muitos buscam e poucos suportam: o silêncio absoluto. Que fazes aqui, Elias? Pergunta o Senhor. A pergunta não é geográfica, é espiritual. Elias derrama sua alma. Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas só eu fiquei. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E então vem a manifestação. Primeiro, um vento forte e impetuoso, mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Em seguida, o fogo. E novamente, Deus não está ali. Por fim, um sussurro, um sopro suave. Um silêncio que fala mais alto que todo o barulho do mundo. Na cela silenciosa, o monge ouve mais que no mundo inteiro. Elias cobre o rosto com um manto. Reconhece a presença que não grita, não impõe, não brilha como relâmpago. Deus estava no murmúrio, no quase nada. É um ensinamento eterno. O coração de Deus não está onde o mundo espera. O profeta que invocou fogo agora aprende a escutar o sagrado na ausência de sinais. É ali que Deus lhe dá nova missão.
Ungir reis, encontrar Eliseu, preparar a continuidade. Porque mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus já reservou 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O invisível sustenta o visível, sempre. Na caverna, Elias não é derrotado, é transformado. O homem do fogo se torna o homem do silêncio. Porque o verdadeiro profeta é aquele que fala com poder, mas só depois de ter escutado no escuro. Não há missão profética sem sucessão. Deus não forma solitários eternos, ele gera linhagens espirituais. Após a caverna, Elias recebe um novo chamado: encontrar Eliseu, filho de Safate, um jovem que lavrava a terra com 12 juntas de bois, símbolo de força e perseverança. Elias se aproxima em silêncio. Não diz uma palavra, apenas lança seu manto sobre o rapaz. Um gesto simples, mas de peso eterno. O manto do profeta é mais que vestimenta. É a unção viva, a autoridade celeste, a presença invisível do Espírito de Deus. Ao cair sobre Eliseu, é como se o céu sussurrasse: te escolhi. Eliseu compreende, deixa os bois, sacrifica-os, queima o arado e segue Elias. Não volta para despedidas prolongadas, nem guarda reservas para o caminho. Queima tudo, porque quem é chamado por Deus não volta atrás. A vocação autêntica exige ruptura. Eliseu serve Elias como discípulo silencioso, observando mais do que falando, aprendendo não apenas os gestos, mas os silêncios. A pedagogia do profeta não é feita de explicações, mas de convivência. Não há escola, não há tratados, apenas o caminhar lado a lado. O Espírito de Deus não é transmitido por livros, mas por presença. Elias entende que sua hora se aproxima. Há uma urgência nos passos. Juntos, eles passam por Gilgal, Betel e Jericó, lugares marcados por acontecimentos sagrados na história de Israel. Cada cidade visitada é como uma estação espiritual. Os filhos dos profetas tentam alertar Eliseu: teu Senhor será levado hoje. Mas Eliseu não se distrai. Ele responde: também eu sei, calai-vos. Se 2 Reis capítulo 2, versículo 5. Ele não teme o fim, porque sabe que todo fim em Deus é passagem. E só deseja uma coisa: a porção dobrada do espírito de Elias. Esse pedido não é ambição, é sede de fidelidade. Eliseu não quer apenas continuar a obra, quer mergulhar mais fundo no mesmo espírito. E Elias, com sabedoria, não promete. Apenas diz: se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. 2 Reis capítulo 2, versículo 10. Não é garantia, é um convite à vigilância, porque a graça não se herda por direito, mas por atenção ao invisível. Eliseu não pode dormir nem se distrair. Ele deve ver com os olhos da alma. Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. O manto que cai não é tecido, é fogo silencioso. Elias, ao preparar seu sucessor, ensina que a maior herança espiritual não é o prestígio, é a presença, e que todo profeta verdadeiro deve preparar outro para ir mais longe. A missão divina é uma tocha que não se apaga, apenas muda de mãos. A caminhada final começa com passos pesados de silêncio e esperança. Elias, já com a alma elevada ao limiar do invisível, conduz Eliseu em direção ao Jordão, o rio onde promessas se cumpriram, onde o céu se abriu no batismo de Cristo séculos depois, onde o barro se encontra com o eterno. O profeta não caminha para a morte, ele caminha para o mistério. Ao se aproximarem das margens do rio, o velho manto de Elias, aquele que já havia coberto ombros, selado vocações, tocado corações, agora se torna ponte entre o tempo e o eterno. Com um gesto firme e silencioso, Elias enrola o manto e toca as águas. O Jordão se divide. As águas se abrem como outrora no Mar Vermelho, como se reconhecessem a presença daquele que anda com Deus. Não foi milagre, foi obediência,
porque a natureza inteira se curva diante de quem caminha com o Altíssimo. Elias e Eliseu atravessam a seco entre muros invisíveis de água. A cena é silenciosa, mas o céu inteiro assiste. A travessia não é apenas geográfica, é espiritual. É o limiar entre a terra dos homens e a terra de Deus. Do outro lado do Jordão, Eliseu escuta a última pergunta. Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. A resposta vem do coração que ama. Quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu não deseja poder nem honra, deseja mais presença de Deus. Elias olha para ele com a gravidade dos que entendem o peso do pedido. Coisa difícil pediste, não porque seja impossível para Deus, mas porque poucos suportam carregar o fogo em dobro. Mas se Eliseu o vir sendo levado, então será seu. Porque os dons do céu não se adquirem com força, mas com contemplação. E se a santidade nunca tiver feito barulho, os dois seguem falando como pai e filho que sabem que o tempo é curto. E então, como quem atravessa um véu invisível, o céu se rompe. Um redemoinho, um carro de fogo, cavalos ardentes, não metáforas, mas símbolos vivos da glória. Elias é elevado ao céu sem passar pela morte, um dos únicos na história sagrada. Eliseu vê e grita, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Mas Elias já não está. O manto cai como herança, cai como promessa, cai como testamento do céu para a terra. Eliseu o toma e volta ao Jordão, sozinho, com o rio diante de si e o manto nas mãos. Toca as águas e elas se abrem. Não porque Elias tocou antes, mas porque agora o Espírito repousa sobre ele. A missão continua. O rio se curva novamente, desta vez diante de um novo profeta. O céu havia falado e a terra havia escutado. Há momentos em que a eternidade toca a terra com tamanha força que tudo se cala. Elias não morreu, não adoeceu, não foi sepultado. Ele foi elevado, assunto aos céus em um carro de fogo, envolto em redemoinho, imagem que transcende a razão e convida à contemplação. Não se trata de um simples fim glorioso, mas de um sinal profundo. A morte não é o único caminho. Para aqueles que caminham em plena obediência, o céu pode vir buscá-los pessoalmente. Elias torna-se, assim, uma profecia viva do que está por vir. Um eco antecipado da Assunção, um aviso de que o corpo pode ser templo não só da morte, mas da glória. O fogo que o leva é o mesmo que sempre o acompanhou. O fogo que caiu no Carmelo, o fogo da palavra que queimava no peito, o fogo do zelo santo. Agora, esse mesmo fogo o envolve e o ergue. Não há queimada, não há destruição. É um fogo que eleva, e isso muda tudo. Elias é a imagem do profeta total, aquele que não apenas anuncia, mas se torna o próprio anúncio. Aquele que não apenas fala de Deus, mas é tomado por ele. A subida de Elias é a resposta de Deus ao mundo que não escuta. Sim, eu estou aqui. E sim, eu levo para junto de mim os que me pertencem. A lágrima de Eliseu naquele momento não é só dor, é reverência. Ele viu o invisível rasgar o visível. Ele presenciou o indizível. E com o manto ainda úmido de Jordão, volta para um povo que precisa de profecia, mas não sabe mais escutar. Eliseu será a continuidade, mas nunca a cópia. O espírito de Elias repousa sobre ele, mas agora o caminho será outro. A história que começou no silêncio do deserto termina no estrondo do céu. Elias se torna figura messiânica, aparecerá com Moisés na transfiguração de Cristo, como testemunha viva de que a lei e os profetas se cumprem nele. Mas por enquanto, ele repousa em Deus. E se o céu também for feito de memória? A tradição cristã sempre viu em Elias um sinal da vinda do Messias. João Batista viria no espírito e poder de Elias.
Também ele, um homem do deserto, de voz firme e olhar puro. Mas enquanto João prepara a vinda, Elias aponta para o retorno. Os padres da igreja viam em sua subida uma promessa de que haverá uma geração viva no fim dos tempos, que será transformada sem provar a morte. Elias, o profeta que ainda está por vir, a voz que ecoa nos confins da esperança, porque o céu não o levou para esquecer, mas para guardar. Elias não desapareceu, ele foi guardado, como se o céu, ao levá-lo, estivesse selando um pacto silencioso com a terra. Este profeta ainda voltará. E assim ficou registrado, não apenas na memória de Israel, mas no coração da igreja. Seu nome é lembrado na liturgia, sua figura atravessa os séculos como um fogo que não se apaga. Ele é o homem que viu Deus passar na brisa, que fez o céu responder ao seu clamor, que ousou caminhar onde ninguém ousava. Mas, sobretudo, é aquele que não foi esquecido pela eternidade. A vida de Elias nos ensina que a santidade não está nas aparências, mas no silêncio fiel. Não está nos palácios, mas nas cavernas. Não se revela no tumulto, mas na obediência persistente. O altar restaurado, o manto lançado, o fogo que desce e a água que se afasta. Tudo isso não são apenas milagres. São sinais de um Deus que não cessa de buscar corações inteiros. Elias foi levado aos céus porque já vivia como quem pertence a eles. Sua ascensão não foi uma exceção, foi uma revelação. O que é santo, o céu recolhe. Feche os olhos por um instante e pergunte à sua alma: o que ainda precisa ser restaurado em meu altar interior? O que o fogo de Deus ainda deseja consumir em mim? O Jordão ainda está diante de muitos, e o manto de Elias, invisível, ainda paira sobre os que ousam pedir porção dobrada do Espírito. Porque o mundo não precisa apenas de discursos, precisa de profetas, de vozes que ardam, de homens e mulheres que caminhem com o céu nos olhos e o Evangelho nos passos. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. E deixe nos comentários o que ela despertou em você. E se deseja continuar ouvindo histórias que iluminam o invisível e revelam o eterno, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada palavra quer ser chama, e cada chama, um caminho.